Olá, é um prazer estar aqui, né, conversando um pouquinho com vocês, falando desse tema tão importante que é o ecossistema intestinal na saúde e na doença. Quero agradecer o convite da comissão organizadora para estar aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, sobre o que é isso, né, por que o ecossistema intestinal? Na verdade, até pouco tempo atrás, a preocupação com o intestino é sempre se ele estava preso ou solto, né? Hoje a gente já sabe que o intestino não só é chamado de segundo cérebro, como também ainda existe algumas dúvidas se ele na verdade não é o primeiro, né? Porque a importância que o intestino tem hoje, a determinação do que acontece no intestino, nesse sistema, né, que é a relação das funções do intestino com as ações da microbiota saudável, são a consequência dessas interrelações, elas vão interferir em todos os níveis no organismo, físico, mental e emocional, né? Principalmente quando a gente fala no nosso sistema imunológico. O sistema imunológico ele é determinado pelas ações que acontecem no intestino. Então, é aquele processo que se fala que até pouco tempo só se pensava no intestino em função dele ser um problema se estava obstipado ou se tinha diarreia, porque senão até nisso ele era esquecido, ou seja, hoje ele é chamado mesmo como aquele órgão que foi esquecido, né? Principalmente quando a gente pensa dentro da medicina, ele efetivamente foi esquecido. E a hora que a gente olha um pouquinho mais a fundo aí essa ação do intestino, o intestino ele é importante para todo o processo de digestão, todo o processo de absorção dos nutrientes e, claro, excreção das substâncias que a gente não vai utilizar. E não só essas substâncias que vão ser eliminadas com as fezes, mas também todo o processo de detoxificação, de eliminação de substâncias que são agressoras ao organismo e, ou que sejam ingeridas, né, ou que sejam produzidas no organismo, mas que não tem mais ação. Então esse processo chamado de detoxificação, ele é feito na verdade por todas as células do organismo, mas 60% é feita pelo fígado e 20% feita pelo intestino. Além disso, o intestino ele tem de 8 a 10 metros de uma maneira, né, geral. E o que acontece? O tecido linfóide é o tecido produtor de células de defesa. E a gente tem vários tecidos linfóides no organismo. Então, da amígdala, ao timo, o baço. Porém, o tecido linfóide intestinal, ele acompanha toda a extensão do intestino. Então, a produção de 60% a 70% das nossas células de defesa é feita no intestino. Mas quem faz a ativação, né, constante para que essas células sejam formadas e maturadas são as bactérias saudáveis, ou seja, a nossa microbiota que é chamada de probiótica para a vida. Então, além disso, também são as bactérias saudáveis que produzem substâncias que vão formar células chamadas tolerogênicas. Essas células tolerogênicas, elas são produzidas principalmente no intestino. Por ação das bactérias saudáveis, adequação de vitamina A e adequação de vitamina D, são os principais fatores. E o que fazem essas células tolerogênicas? Elas vão tolerar alergenos ou agressores alimentares, ambientais, vão tolerar antígenos da própria microbiota, né, presente aí no organismo e também evitam a formação de autoanticorpos e ainda controlam a magnitude da resposta contra agressores, ou seja, combate na hora certa e para na hora certa. Então são fatores extremamente importantes para tudo que diz respeito ao funcionamento do nosso sistema imunológico. O intestino ele também produz vários hormônios, várias enzimas, inclusive, né, e principalmente enzimas digestivas, e produz também vários neurotransmissores.
como por exemplo 90 a 95% da serotonina, produz mais de 60% de vários neurotransmissores, como o GABA, a dopamina. Então, hoje, revendo todas essas funções do intestino, a gente vê que o intestino é um órgão que, na verdade, é determinante para todas as funções no nosso organismo. Acontece que todas as funções que o intestino executa são totalmente dependentes da interação com a microbiota presente nesse intestino. Então, esse processo, ou essa microbiota presente no intestino, a gente já vem estudando isso há muitos anos, né? Eu, particularmente, já estudo isso há pelo menos 20 anos. Só que a gente percebe que hoje isso está sendo colocado ou sendo estudado com muito mais ênfase, muito mais interesse, inclusive por vários projetos que estão acontecendo no mundo, como o projeto MetaHit na Europa, o projeto Microbioma nos Estados Unidos, que vem acontecendo já há algum tempo, mas agora está sendo mais falado, mais colocado, porque já estão começando a publicar vários estudos que foram feitos, né, durante todo esse tempo. Ainda está muito longe de efetivamente se conhecer todo esse processo, toda essa interação, mas a gente sabe já que a interação que existe entre a microbiota e o nosso organismo é muito maior do que se pensava. Existe uma interação, na verdade, entre os genes dessa microbiota ou dessas bactérias presentes no organismo e os nossos genes. E isso acaba determinando uma série de processos no organismo que até então, efetivamente, não foi definido pelo projeto Genoma, que era o que se achava que ia encontrar solução para uma série de processos e que acabou não tendo ou não cumprindo a expectativa que se esperava dele. E talvez agora, com esse entendimento um pouco maior da ação desses genes da nossa microbiota interagindo com os nossos genes, começa a explicar uma série de coisas que até então não foi muito bem entendido. Então, quando a gente pensa nessa microbiota, vamos falar um pouquinho dessa microbiota, que eu acho que a partir daí vai ficar um pouco mais claro para a gente entender por que a gente fala desse ecossistema intestinal, né? E assim, a composição da microbiota intestinal, na verdade, ela é essencial para a saúde e bem-estar do ser humano. E essa interação entre o hospedeiro, né, o ser humano, e as bactérias, ela é muito importante. A gente falando isso agora, à luz de todo esse conhecimento científico que existe, parece uma coisa até extremamente simples. Mas, na verdade, essa frase foi falada por Metchnikoff em 1908. Quer dizer, então é um processo que, na verdade, já era conhecido, já estava sendo estudado e, de repente, foi totalmente ignorado, né? E agora está voltando a se falar um pouquinho mais nisso. Hoje nós sabemos que esses micro-organismos que habitam o nosso corpo e principalmente o nosso intestino, porque se a gente pensar no nosso organismo ele é formado aí por trilhões de células. Só que 10% são células humanas e 90% são as células destes micro-organismos que interagem o tempo todo com o nosso organismo e com as nossas funções. Acontece que 70% dessas bactérias, ou a gente sabe que é muito mais do que isso, né? É uma comunidade de micro-organismos. 70% desses micro-organismos, eles habitam o nosso intestino. Então, o intestino é o principal órgão aonde a gente tem a presença aí dessa microbiota. E a gente sabe também que eles fazem parte da regulação da homeostase do nosso organismo. Eles participam ativamente do nosso metabolismo, sendo determinantes para a tolerância imunológica, vindo a ser um componente vital aí dentro do nosso intestino. Então, a microbiota intestinal, ela constitui um complexo ecossistema. Na verdade, existem mais de 1000 espécies que já estão sendo estudadas.
presentes na população humana. Só que a maior parte ainda não está identificada, né, totalmente. Cada indivíduo possui uma própria comunidade microbiana e ela é constituída por aproximadamente 160 espécies diferentes de bactérias. Essa estimativa, na verdade, ela é baseada na análise metagenômica usando o número de genes não redundantes contidos por um genoma de tamanho médio. Então, a microbiota intestinal, ela possui mais atividade metabólica que todo o nosso organismo. E esses micro-organismos, eles agem em sinergia. As suas ações, elas não são devidas a uma única superespécie, mas sim a perfeita e comprovada simbiose de várias espécies contidas principalmente nos gêneros Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus e bifidobactérias. Na verdade, as bifidobactérias, elas fazem parte, 1/4 da microbiota total de um adulto saudável, né? E assim como os nutrientes, quando a gente pensa no nosso organismo, se o organismo é formado aí por trilhões de células, cada uma dessas células é formada por pelo menos 44 nutrientes conhecidos. Só que esses nutrientes que formam o nosso organismo, eles agem totalmente em sinergia. Então não tem um nutriente que vai executar uma função que vai determinar o processo. Se a gente pensa no organismo, é importante a gente pensar nesse organismo como um grande laboratório de química. São reações acontecendo o tempo todo e nós somos consequência dessas reações. Só que os reagentes são os nutrientes. Faltou, dá problema. Sobrou, dá problema. Então, como é que eu consigo efetivamente ter um organismo que funcione com tudo que ele precisa? Quando eu tenho o conjunto dos nutrientes. É a partir dessas reações que nós funcionamos. E quando a gente pensa nesses micro-organismos que habitam o nosso organismo, o processo é extremamente parecido. Para que um micro-organismo consiga executar realmente a sua função, ele precisa da sinergia com os outros micro-organismos. E é a partir dessa sinergia que eles funcionam. Então, a hora que a gente pensa numa bactéria isoladamente, ou num probiótico isoladamente, na verdade, ele não vai conseguir ter uma ação que a gente chama hoje de probiótica. Tá? Então, efetivamente, para a gente conseguir essa ação adequada, a gente precisa do conjunto desses nutrientes. Tá? Na verdade, assim, entre as poucas iniciativas científicas que procuram entender as verdadeiras causas do desencadeamento de doenças crônicas que hoje assola a população mundial, né? A gente tem hoje esse projeto Microbioma Humano, que foi lançado em 2007 pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. E também nós temos o projeto Metagenômica do Trato Intestinal Humano, que é o projeto MetaRIT. E ele foi lançado em 2008 pela Comissão Europeia e a China. Esses dois projetos, eles reúnem mais de 100 centros de pesquisas em todo o mundo. E tem como objetivo identificar as espécies de bactérias que habitam as grandes superfícies mucosas do corpo humano, como as vias nasais, a cavidade oral, a pele, o trato gastrointestinal e o trato urogenital. E como nós já falamos, mais de 70% presentes no intestino. E através de técnicas de sequenciamento genético, está sendo possível identificar os mais de 100 trilhões de micro-organismos que habitam o nosso organismo. Uma população, como a gente já falou, 10 vezes superior ao nosso número de células, com cerca de 180 vezes mais genes, né, do que os nossos. O estudo desse imenso contingente biológico, até então desconhecido pela comunidade científica, poderá fornecer informações mais importantes que o próprio genoma humano, visto que os mesmos interagem. Estes projetos, eles deverão levar alguns anos, talvez décadas, para serem concluídos, apesar de já terem sido publicados mais de 400 artigos sobre o que já foi encontrado, né? Mas com certeza ainda muito vai ter que ser conhecido, né, de todo esse processo. A comunidade científica, ela já comemora esses novos conhecimentos e já reconhece que, à luz da pesquisa científica, pode-se dizer que estamos testemunhando uma transição da era do genoma para a era do microbioma.
A Organização Mundial de Gastroenterologia elegeu o tema os micróbios do intestino, importância em saúde e nutrição, para a comemoração do Dia Mundial da Saúde Digestiva em 2014. Nós precisamos de uma comunidade de micro-organismos no nosso corpo, assim como precisamos de água para sobreviver. E eles precisam de alimento para continuar a exercer a regulação das nossas funções. É uma relação mutualística. Todos devem tirar proveito dessa convivência. Porém, a falta de reconhecimento das funções já entendidas da nossa microbiota, especialmente a intestinal, faz com que essa relação seja conturbada e muitas vezes agressiva. Nós temos agredido diariamente essa comunidade de micro-organismos e, como consequência, não estamos conseguindo ter um estado de saúde adequado. Então, quando a gente pega o nosso comportamento alimentar atual e a gente começa a ver que, para que a gente previna doença crônica não transmissível, é recomendável pela Organização Mundial da Saúde que a gente tenha no mínimo 400 gramas de legume, verdura e fruta por dia. Por vários estudos já feitos no Brasil, a gente sabe que hoje o consumo de legumes, verduras e frutas é menos de 1/3 do mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Só que legume, verdura, frutas, cereais integrais, leguminosas, são efetivamente os alimentos que mantêm a microbiota saudável. As bactérias saudáveis, elas são acidófilas e a fermentação desses alimentos é que deixa esse pH adequado para a microbiota. Então, com toda certeza, quando a gente percebe que esses alimentos estão sendo trocados pelo consumo de carboidrato refinado, de alimentos que têm proteínas mal digeridas e que são ingeridos em alta quantidade, como derivados de leite, soja, o carboidrato refinado, principalmente o trigo refinado, que tem proteínas de difícil digestão. Então, além do carboidrato refinado, essas proteínas de difícil digestão, elas facilitam a fermentação de fungos e más bactérias e por consequência, o seu desenvolvimento. E vários outros processos que a gente tem hoje, né, de uma alimentação que é mais pasteurizada, de uma alimentação onde é rica em aditivos químicos e muitos desses aditivos químicos com ação bactericida, então que não só evitam o crescimento de fungos e más bactérias, mas como também acabam destruindo as nossas bactérias saudáveis. O alto consumo hoje de medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, antiácidos, cortisona, laxantes, que muitas vezes são consumidos até sem prescrição ou com prescrição que não é necessária. E aí o que acontece? Acaba tendo uma destruição das bactérias saudáveis. E isso favorece o desenvolvimento de fungos e más bactérias no organismo. Então hoje o nosso comportamento alimentar atual, associado com estresse, associado com alto consumo de aditivos químicos, com muitos medicamentos que muitas vezes não são necessários. E esse processo todo, somando, acaba fazendo com que hoje a gente está destruindo o que teria de mais importante, em primeiro lugar, para controlar o nosso sistema imunológico, o sistema endócrino. O que acontece no intestino está interferindo diretamente em função cerebral. Ao contrário do que se pensava antigamente. Normalmente a gente tinha sempre aquele conceito de que quando tinha alterações no intestino, síndrome do intestino irritável, etc., a causa era estresse, era emocional. Muitos estudos hoje estão mostrando que o processo de uma maneira geral, ele é inverso, ou seja, o desequilíbrio que está acontecendo no intestino, através da alteração da microbiota saudável, através da alteração da permeabilidade do intestino, que acaba não conseguindo selecionar o que deve ou não deve entrar no organismo, acaba interferindo também, diretamente, funções cerebrais, alterando comportamentos, interferindo em alterações neurocomportamentais. Hoje nós já temos vários estudos em relação a esse processo. Tudo isso vem mostrando que a preocupação que a gente deve ter com essa microbiota saudável
ela está diretamente ligada com a preocupação que a gente deve ter em resgatar o nosso comportamento alimentar, né? Então, falando mais um pouquinho sobre a microbiota, né? Melhorar a relação, tá? Que existe entre a nossa alimentação e a nossa microbiota, ela fará com que a gente consiga ter uma troca, em troca, uma melhor regulação das nossas funções digestivas, absortivas, imunológicas, hormonais, destoxificantes, neurocomportamentais, endócrinas, entre outras. Então o processo é muito mais amplo do que a gente pensa, né? Quanto mais nos aprofundamos nos estudos das funções do intestino, mais encontramos uma relação totalmente integrada entre as funções do mesmo e as da microbiota naturalmente residente nesse hospedeiro, chamado sistema gastrointestinal. Praticamente todas as funções atribuídas ao intestino são totalmente dependentes das ações da microbiota nativa e não seriam efetivas se a mesma não existisse. Por isso, a microbiota necessária para que o nosso organismo funcione na sua plenitude é chamada de microbiota probiótica, que significa para a vida. E há uma grande influência desempenhada pela microbiota intestinal na maturação e no desenvolvimento da imunidade local e sistêmica e na sua regulação. Então a gente sabe, como nós já falamos, que a microbiota intestinal é composta por um equilíbrio entre bactérias saudáveis, probióticas, bactérias com potencial patogênico e as comensais e os fungos, que também possuem potencial patogênico. Quando o organismo é saudável, sempre as bactérias saudáveis prevalecem. Por que essas bactérias e mesmo os fungos são chamados de que eles têm um potencial patogênico? Porque, por exemplo, a Escherichia coli, no intestino grosso, no cólon, ela não só faz parte dessa comunidade, como ela ainda atua na estimulação do nosso sistema imunológico. Então, quando ela começa a ser um problema? Quando, a partir da perda das bactérias saudáveis, essas bactérias conseguem se aumentar, se proliferar e toda vez que a gente tem uma perda das bactérias saudáveis, a gente acaba tendo uma alteração da permeabilidade do intestino. Então, aquelas bactérias saudáveis, aquelas bactérias teoricamente estavam sendo saudáveis, ou seja, elas estavam até contribuindo para a nossa defesa, elas podem se translocar para a parte urogenital e causar infecções urinárias. Então, na verdade, ela só acaba tendo um potencial patogênico quando eu tenho uma perda das bactérias saudáveis e elas não só aumentam em quantidade, como acabam também podendo translocar e indo para locais onde não é o seu de natureza. E aí elas podem acabar desencadeando problema no organismo, né? Há uma quantidade significativa de evidências sobre as ações de várias espécies de bactérias probióticas na formação, ação e modulação de diversos aspectos da resposta imunológica, tanto a natural como a adquirida. Isso pode ser atribuído tanto à estimulação do sistema imunológico intestinal, quanto pela modulação da produção e função das células imunológicas. Esses estímulos podem ser causados pela ação direta dos micro-organismos ou pelos produtos liberados no seu metabolismo. Dentre as principais funções já conhecidas, a microbiota intestinal saudável ela é responsável pela síntese de vitaminas, principalmente vitaminas K2, B12, B1, B5, B3, B6, ácido fólico e a biotina. Essas vitaminas, de uma maneira geral, elas já são produzidas em locais aonde o organismo não absorve mais. Mas muitas das ações dessas vitaminas produzidas pelas bactérias saudáveis são inibir, por exemplo, a proliferação de fungos e más bactérias. Então, a vitamina que é produzida pelas bactérias saudáveis e que mais tem comprovado a sua absorção é a vitamina K2. E, na verdade, a vitamina K2 hoje, comprovadamente, ela é altamente deficiente no organismo das pessoas. E é um dos processos que pode dificultar
a retenção do cálcio no osso e a formação, por exemplo, de calcificação arterial. Então, a vitamina K2 hoje é conhecida como uma das mais importantes para evitar, por exemplo, problemas cardiovasculares e evitar também osteopenia e osteoporose. E aí a gente já começa a relacionar isso com essa deficiência da microbiota saudável como um dos fatores que pode estar levando a essa carência, né? As bactérias saudáveis, elas determinam a integridade da parede intestinal. E a nossa parede intestinal, ela é a que define a absorção de vitaminas e minerais, a absorção dos nutrientes em geral e também, quando ela está íntegra, ela evita a absorção de macromoléculas proteicas que podem levar a processos alérgicos, a endotoxinas produzidas por fungos e más bactérias e também a outras substâncias tóxicas que não são naturais ao organismo. Então esse intestino ele vai selecionar o que entra e o que não entra dentro da gente. E uma das principais processos que leva a essa adequação da permeabilidade intestinal é a adequação das bactérias saudáveis, né? As bactérias saudáveis também participam da metabolização e inativação de várias substâncias como medicamentos, hormônios, metais tóxicos, né, e substâncias carcinogênicas. Então, por exemplo, o mercúrio, quando ele é ligado ao etil, né, ou ao metil, ou seja, quando ele é ligado a substâncias orgânicas, ele é facilmente absorvido. Então, mas o mercúrio que vem do peixe, ele está na forma orgânica. É verdade. Porém, se existe bactérias saudáveis adequadas no intestino, elas quebram essa ligação entre o mercúrio e essa substância orgânica, impedindo a sua absorção no organismo, tá? As bactérias saudáveis também participam da conversão de muitos flavonoides às suas formas ativas. E elas sintetizam enzimas como proteases, peptidases e elas sintetizam também lactases, né? Enzimas que vão favorecer a digestão aí, por exemplo, da lactose. Outra função fundamental das bactérias saudáveis é fazer o ajuste apical de substâncias de proteínas no intestino chamado de Tag-Junctions, tá? Então, o que é isso? Essas Tag-Junctions, na verdade, elas são um complexo de proteínas que são chamadas de junção apertadas. E elas ligam as células intestinais, impedindo a passagem de macromoléculas para dentro do organismo. Há macromoléculas que, claro, se forem absorvidas, vão ser agressoras e podem provocar reações nesse organismo, provocando desde processos alérgicos até intoxicação. E essas Tag-Junctions, elas, alguns fatores podem fazer com que elas sejam quebradas. Um desses fatores é a presença de fungos e más bactérias no organismo. Quando elas estão em prevalência, as bactérias saudáveis, elas podem aumentar a expressão de uma proteína chamada zonulina e quebrar a ligação dessas células intestinais. Porém, outra substância que já é comprovada que faz isso são peptídeos tóxicos do glúten, que podem aumentar a expressão da zonulina e quebrar essa ligação. E em paralelo, as bactérias saudáveis, elas já fazem um processo inverso. Elas aumentam a capacidade de essas Tag-Junctions serem mais apertadas e evitar com que elas quebrem essa ligação entre as células, fazendo com que passe substâncias que podem provocar problemas no organismo. E assim, uma coisa interessante, né, nesse processo é que o ser humano é o único que possui a zonulina e não por acaso também é o único conhecido que desenvolve doenças autoimunes. Então já se sabe que o aumento da expressão dessa proteína no intestino, ele vai, por quebrar a ligação entre as células intestinais, favorecer não só a passagem de peptídeos tóxicos que podem vir do próprio glúten, como também de outras proteínas mal digeridas, de endotoxinas, de antígenos microbianos, e esses fatores podem levar a desequilíbrios imunológicos que, entre outros processos, podem levar a doenças autoimunes, né?
As bactérias saudáveis, elas também contribuem para a formação do muco gastrointestinal, através da secreção de fatores bioativos. E ele é muito importante para todo o processo de defesa no organismo. Uma ação fundamental das bactérias saudáveis é a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Quando que as bactérias saudáveis fazem isso? Quando elas fermentam os legumes, as verduras, as frutas, os pré-bióticos, o amido resistente presente, por exemplo, na biomassa de banana verde. E a produção desses ácidos graxos de cadeia curta não só vão manter a integridade da parede intestinal, como também vão manter um pH levemente acidificado no intestino, que favorece o aumento da absorção de vitaminas e minerais, evitam o crescimento de fungos e más bactérias. E uma coisa fundamental desse processo é que esse pH mais acidificado no intestino, por ação das bactérias saudáveis, na fermentação desses alimentos, evitam o crescimento ou a proliferação de células mal formadas como pólipos e tumores. Tá? Outra ação importante é que as bactérias saudáveis, elas fazem a produção de enzimas do citocromo P450-like. Isso vai estimular a expressão gênica do citocromo P450, que é um fator determinante para a eliminação de todas as toxinas do nosso organismo. Tá? Outra ação das bactérias saudáveis é a estimulação da maturação normal das células linfóides do sistema imunológico, né, Gout e Maut. O que é isso? Esse sistema Gout é o tecido linfóide associado à mucosa intestinal. E quando as bactérias saudáveis estimulam a maturação normal dessas células linfóides, né, desse tecido, eles também vão evitar e elas também evitam, a apoptose, ou seja, a morte celular. 20% das células intestinais são linfócitos. E o Gout, ele produz aproximadamente 60% de todas as imunoglobulinas, né? As bactérias saudáveis também contribuem para a promoção da tolerância oral, porque elas atuam na produção do IgA, tanto intestinal como sérico. E esse IgA é uma imunoglobulina determinante na tolerância oral a agressores, permitindo que o organismo tolere determinados agressores sem ter que ficar respondendo contra eles e gerando sintomas no nosso organismo, né? Essa tolerância oral, por exemplo, aos alimentos, ela é importante para o organismo entender que esse alimento não é um agressor e não combatê-lo, gerando processos alérgicos. A absorção através das células intestinais, ou seja, via placas de Peyer, ela é necessária para que esse processo aconteça. Se eu tiver, além de não conseguir ter a presença das bactérias saudáveis para estimular a produção de IgA, além disso eu ainda tiver uma perda dessa junção adequada das células intestinais, essas macromoléculas alimentares ou qualquer outro agressor que passe direto ou entre as células intestinais para a lâmina própria, faz com que o organismo entenda essa substância como agressor e comece a combater, gerando processos que podem ser alergias, intoxicações, etc. Então, com toda certeza, a presença das bactérias saudáveis não só vão manter essa integridade da parede intestinal, como vão estimular a produção do IgA para que o organismo consiga tolerar agressores e a gente não ter ou ter menos risco de ter processos alérgicos, autoimunes e inflamatórios, né? Outro fator importante é que as bactérias saudáveis, elas são necessárias para produzir uma substância chamada TGF-beta. E esse TGF-beta, associado com vitamina A e vitamina D, vão produzir células chamadas tolerogênicas, como eu citei no começo da palestra. E essas células tolerogênicas vão estimular ou vão fazer com que o organismo controle a resposta contra agressores, evite autoanticorpos e ainda tolere agressores alimentares, ambientais e da microbiota, para que a gente não tenha aí
evitando um aumento de processos inflamatórios, alérgicos ou autoimunes, tá? Outra ação importante, quando a gente... E aí é uma coisa muito simples quando a gente pensa dentro de um processo de equilíbrio. Se a gente tem as bactérias saudáveis em quantidade adequada, elas vão competir diretamente com fungos e más bactérias por sítio de adesão, por alimentos, e também vão produzir antibióticos naturais, substâncias antimicrobicidas, como peróxido de hidrogênio, e ainda vão manter um pH onde fungos e más bactérias não conseguem se proliferar. Então elas conseguem manter um ambiente aonde, como naturalmente nós temos a presença de fungos e de bactérias de potencial patogênico, e que nós sabemos que em equilíbrio eles podem inclusive estimular as nossas defesas, mas que com o domínio das bactérias saudáveis, eles acabam não só não prejudicando, como até ajudando o nosso organismo a funcionar melhor. E outra ação importante é que quando a gente mantém uma integridade da parede intestinal, existe também um controle da motilidade intestinal. Claro, pelo conjunto das ações dessa microbiota saudável, né? E a microbiota saudável aí, em função, de novo, do conjunto das suas ações, acaba sendo um fator determinante na prevenção e no tratamento de processos como alergias, processos inflamatórios locais e sistêmicos, doenças autoimunes, resistência à insulina, regulação intestinal ou modulação dos funcionamentos de todas as funções do intestino e uma ação determinante na prevenção e tratamento de sintomas neurocomportamentais, que também tem ligação direta com o que está acontecendo no intestino, né? Então nós sabemos que a microbiota intestinal ela existe para que o organismo possa receber nutriente para as suas células, para adequar o organismo ao meio em que nós vivemos e para gerenciar defesas contra invasores. E, aliado a tudo isso, todos esses processos que a gente viu um pouquinho aqui sobre a importância dela para tudo que a gente pensa de sistema imunológico e de tudo que a gente pensa de funções no organismo, né? A preservação e sustentabilidade dessa microbiota, ela vai depender da forma como nós tratamos o nosso organismo. E tudo que envolve hoje a mudança do comportamento alimentar para que efetivamente a gente consiga ter saúde em todos os níveis. Hoje a gente percebe que existe, que quando a gente fala em saúde, a saúde hoje ela é um bem a ser conquistado. Na verdade, o que eu percebo, inclusive na minha clínica, no atendimento dos pacientes, é que muitos dos sintomas que hoje as pessoas têm por desequilíbrio do organismo, elas já estão entendendo como sendo uma coisa normal. Por isso que muitas vezes eu pergunto para um paciente, você tem dor de cabeça? A resposta é normal, né? Você tem rinite? Normal. Então, de uma maneira geral, a gente percebe que esse atual comportamento alimentar, ele está interferindo diretamente para que não só a carência nutricional, a ação de proteínas mal digeridas que podem causar processos inflamatórios, os aditivos químicos, os agrotóxicos, enfim, todo esse conjunto de fatores, eles estão também contribuindo para a alteração da nossa microbiota saudável. E essa interação entre a microbiota e essa alimentação adequada está sendo hoje uma das principais causas de doenças crônicas não transmissíveis. Quanto mais nós conhecemos esse universo que trabalha dentro de nós, mais será o cuidado, ou maior será, né, o cuidado em preservá-lo. É isso que a gente tem que começar a perceber. Existe uma preocupação muito grande com a ecologia de uma maneira geral e uma preocupação totalmente pertinente. Só que a gente percebe que essa ecologia interna não é considerada.
Muitas vezes não se tem ideia do lixo que está se jogando dentro do organismo. E o quanto isso está interferindo para que esse ecossistema, né, intestinal, e na verdade o ecossistema que envolve todo o nosso organismo está sendo comprometido em função desse não conhecimento, dessa não conscientização do alimento em relação ao que ele faz no organismo, a interação que ele faz no organismo, tanto como causa de problema, como a solução do problema. E é da interferência que isso tem nessa nossa microbiota e o quanto ela é determinante para que tudo isso funcione. Nós esperamos que no futuro exista um maior reconhecimento dos danos que a nossa matriz alimentar atual está provocando nesse sistema e que os tratamentos sejam menos agressivos e supressores, mais moduladores e reconstrutores, pois só assim nós poderemos recuperar o controle da nossa saúde, tá? Bom, espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho, né, desse universo que ele é muito grande, muito tem que se conhecer, mas muito já se conhece. E se a gente trabalhar pelo que já se conhece, com toda certeza nós estamos contribuindo para o que a gente ainda não conhece funcione melhor e traga para a gente essa verdadeira saúde, que é uma saúde muito mais, uma coisa muito mais ampla, né? Que é uma qualidade de vida mental, emocional, é um processo onde a gente tenha efetivamente um bem-estar do organismo e não simplesmente não tenha doença, né? Muito obrigado e espero poder ter passado um pouco aí desse processo para vocês. Obrigada.